A seguir, Alego Entrevista. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável emitiu um alerta no último dia 7 de fevereiro destinado aos proprietários de barragens em razão do volume de chuva acima do normal previsto por vários órgãos meteorológicos. De acordo com o INMET, entre os dias 5 e 9 de fevereiro, os acumulados de chuva em Goiás variaram entre 50 e 270 milímetros, sendo que os maiores valores foram registrados no oeste do estado. Em Goianésia, o acumulado de chuva nesses 5 dias chegou a 264 milímetros, quando a média para todo o mês de fevereiro é de 217 milímetros. O último boletim, divulgado pelo INMET em 10 de fevereiro, mostra que até o próximo dia 17, Goiás está novamente entre os estados com os maiores acumulados de chuva no país, com destaque desta vez para a região sul. Para explicar a situação das barragens em Goiás atualmente, falar como funciona o licenciamento e a fiscalização e também sobre o que deve ser feito em momentos como este, de grande volume de chuva, nós convidamos o gerente de acompanhamento de pós-outorga e segurança de barragens da CEMAD, Marcelo Martinez Salles. Obrigada, Marcelo, pela presença. Quero que a gente comece falando sobre a quantidade de barragens. Quantas existem hoje em Goiás? O estado de Goiás já fez um levantamento, né, por imagem de satélite e nós já verificamos que barragens com mais de 1 hectare de lâmina d'água, nós já temos registrado mais de 9.500 barragens em Goiás. Desse total, como é que funciona o licenciamento? Elas são licenciadas? Toda barragem, é bom ressaltar que é uma obra de engenharia. E é uma obra de engenharia que também necessita de licenciamento. Ou seja, o passo correto a ser feito é elaboração de um projeto, né, por um engenheiro responsável. Posteriormente, é feita uma solicitação de outorga dos recursos, né, para uso dos recursos hídricos, ou seja, é uma autorização para que o empreendedor possa utilizar a água, né? De posse dessa outorga, aí sim o empreendedor entra com um pedido de licenciamento, que só após a licença emitida é que ele poderá iniciar as obras de construção da barragem. A legislação, né, a política que foi, por meio de lei, sancionada pelo governador é muito recente, é de janeiro deste ano. Como é que funcionava até então, o que é que muda a partir de agora e como que a CEMAD tem se mobilizado para poder atuar com relação a esse passivo, né? Sim, desde o evento de Brumadinho, o governador determinou que a secretaria estipulasse, né, um departamento específico para tratar de segurança de barragens no estado de Goiás. Então, desde fevereiro de 2019, nós já iniciamos um trabalho para elaboração e implantação de uma política de segurança de barragens no estado de Goiás. Então, foi criada uma área específica na secretaria para isso. Foi feita editada uma portaria regulamentando como seria a atuação da Secretaria em relação à segurança de barragens e culminou com a legislação, né, já recentemente em janeiro. Então, dentro desse plano de segurança de barragens, iniciado ano passado, fazia parte desse plano a implantação de um sistema de cadastro, né, eletrônico para que os proprietários, donos de barragem, fizessem o seu cadastro para que nos trouxessem para o estado as características de cada barramento. Então esse sistema foi disponibilizado já em julho do ano passado e está operante até hoje para o cadastro dos proprietários. Quantos já se cadastraram? Infelizmente, até hoje, desses 9.500 proprietários, nós já conseguimos o cadastro de apenas 300, cerca de 300 proprietários que já se cadastraram. E é obrigatório, então aqueles proprietários de barragens que não fizeram o cadastro devem acessar o site da CEMAD. Explica um pouquinho para a gente. Sim, sim, é obrigatório, é gratuito, não será cobrado nada por esse cadastro. E é muito bom informar que esse cadastro ele tem como motivo maior não a fiscalização da Secretaria para quem se cadastrar, não é isso. Esse cadastro é para que a Secretaria tenha as informações e possa priorizar o serviço de monitoramento e até de ajuda aos proprietários. Já teve caso de proprietário se cadastrar e falar, olha, eu acho que minha barragem tem algum problema. Então a gente vai, monitora,
e notifica ele a fazer aquelas correções necessárias. Sim. O que está sendo feito agora, portanto, é um licenciamento corretivo. Mas aqueles que forem, a partir de agora, construir uma barragem, o procedimento é outro. Sim, essas barragens, essas 9.500 barragens no estado de Goiás, muitas delas, ou seja, a grande maioria não tem licenciamento ainda. Muitas foram construídas, inclusive, em épocas que não se exigia a licença ambiental. Então é muito importante que esses proprietários venham hoje para se regularizar e fazer esse licenciamento corretivo. Barragens novas fazem o licenciamento normal e as barragens já existentes que façam o licenciamento corretivo. E é importante também ressaltar que no sistema de cadastro de barragens, no final de todo o cadastramento, vai ser aberta a oportunidade para o proprietário assinar um termo de compromisso ambiental, onde ele se compromete a fazer a regularização tanto da outorga quanto do licenciamento ambiental no próprio sistema eletrônico. Ele assinando esse termo de compromisso, ele vai ter um prazo para se regularizar, tanto na outorga quanto no licenciamento, e nesse prazo ele estaria isento de sanções administrativas. Com relação, Marcelo, aos usos da água que é represada ali por meio das barragens, a SEMAD tem informações sobre a que elas se destinam? Esse é outro objetivo também do cadastro, que uma das perguntas que é feita durante o cadastro é a finalidade de utilização desse barramento. Então ali a gente vai conhecer a altura do barramento, a finalidade, né, as características dele, se ela é de concreto, se ela é de terra, quais as condições físicas que ela se encontra, se tem alguma trinca, se não tem, e todos esses parâmetros que serão inseridos no cadastro nos trarão oportunidade para priorizar o monitoramento. Mas assim, de forma não oficial, a SEMAD tem informações sobre isso? É destinada principalmente ao uso animal, né, para os animais da propriedade rural? O que a gente percebe é que a maioria é realmente para a dessedentação animal e para a irrigação. Esse é o grande foco no estado de Goiás. Mas a intenção nossa é que a gente, com o cadastro, a gente tenha esse raio-x mais certo sobre as condições das barragens. Marcelo, uma questão técnica mesmo. Qual que é a diferença de uma barragem para uma represa? Na verdade, assim, a barragem é um barramento que se faz no manancial, né? Que esse é o foco, inclusive, da política de segurança. A represa, na verdade, às vezes é mais conhecida como aquela que também conhecido como tanque escavado, que é uma represa fora do manancial, onde às vezes há uma alimentação de água não natural do manancial. Ok. Bom, com relação àquelas propriedades que já têm uma barragem, o que o proprietário tem que ficar atento para verificar se pode estar tendo algum problema, se aquela barragem corre o risco de romper, né, e aqueles procedimentos de segurança para evitar o rompimento? Primeiramente, uma barragem ela deve manter uma borda livre, que seria a distância entre o nível da água e o nível do barramento, de pelo menos 1 metro livre, né, sem água. Esse seria uma distância, uma altura de segurança. Mas outras coisas que podem ser verificadas é se existe alguma rachadura, se existe aparecimento de água no próprio talude da barragem, se tem árvores grandes na barragem, é uma coisa que deve ser evitada também, vegetação em barragens. Essa, inclusive, é uma coisa que tem, culturalmente, as pessoas acham que árvores na barragem seriam boas para a segurança, para segurar a barragem. E, pelo contrário, árvores danificam a barragem porque as raízes infiltram e causam dutos, né, que pode fazer com que essa água passe pelo talude e venha fragilizar a sua barragem. Caso algum morador tenha denúncias a fazer, a SEMAD tem um canal de atendimento para receber? Sim, a SEMAD tem um telefone 0800 que está no site da SEMAD, mas em caso de denúncias de suspeita de riscos, é importante que seja acionada a Defesa Civil mais próxima, seja ela municipal, caso no município não haja Defesa Civil, que seja acionada a Defesa Civil Estadual, que é o telefone 193, porque assim teremos uma ação mais rápida e a Defesa Civil logo em seguida contacta os outros órgãos que dão apoio, que seria a Polícia Ambiental, a própria Secretaria,
prefeituras, agroinfra em caso de interdição de rodovias e tudo mais. Certo. Vamos falar um pouco sobre casos recentes. A gente teve em Catalão um rompimento de barragens e a gente também teve em Pontalina. Inclusive, a Secretaria finalizou, agora no dia 10 de fevereiro, o relatório de dano ambiental referente ao rompimento dessa barragem em Pontalina. O que foi constatado e quais as sanções a que esse proprietário ficou sujeito? Lá no caso de Catalão, ele já recebeu as autuações por mau uso de recursos hídricos, né, por falta de outorga, falta de cadastro, e ele já recebeu essa autuação e foi finalizado agora o relatório de danos ambientais, que são os danos provocados pelo rompimento abaixo da barragem, né? E realmente o que se pode ver é que é muito mais barato dar manutenção do que correr o risco. Esse no caso de Catalão. No caso de Catalão. Tá, e de Pontalina, que lá algumas casas foram destruídas também. Perdão, esse é o caso de Pontalina, esse primeiro que já sim. foi notificado. O de Catalão, houve um rompimento de uma barragem e essa barragem rompeu duas abaixo dela e, por sorte, parou em duas barragens maiores abaixo, que eram duas da prefeitura. E, graças a Deus, de Catalão não teve tantos danos como Pontalina, né? A gente falou no início do programa sobre a questão de Goianésia, que é um município que durante os primeiros dias desse mês de fevereiro já teve mais chuva do que o volume previsto para todo o mês. E lá a Secretaria atuou com relação a uma barragem especificamente para evitar um rompimento e um desastre. Sim, nós recebemos a denúncia do próprio proprietário pedindo ajuda logo pela manhã. E já foi acionada a Defesa Civil, que chegou, né, prontamente para resolver junto com a Prefeitura. Foi feita uma abertura extra na barragem para poder dar escoamento do volume que estava muito grande. E a Secretaria já chegou em seguida também para atuar em mais outras duas barragens para que se evitar que houvesse rompimento. E por sorte, por ação rápida de todos os órgãos, inclusive com a Polícia Ambiental, Prefeitura, Defesa Civil e a CEMAD, nós conseguimos abrir 4 barragens e salvar as 4 sem maiores danos à sociedade. Marcelo, agradeço muito a sua presença. Você quer acrescentar mais alguma coisa, falar para o proprietário que tiver em dúvida, ele pode ir até a Secretaria. No caso do interior, tem algum canal mais fácil de atendimento? Como é que funciona? Sim, eu gostaria de reforçar o alerta da Secretaria, nesse alerta de possibilidade de chuvas, que o proprietário abra seus extravasores nesse momento, rebaixe o nível de sua barragem hoje, não deixe esse nível chegar no volume máximo ou que seja o transbordamento. Então é muito importante que se faça a limpeza dos extravasores, limpeza de ladrão de fundo, não se faça obras nesse momento de chuva na barragem que possa, né, gerar alguma instabilidade no seu barramento. E em caso de alguma emergência, como eu citei, que seja acionada a Prefeitura ou a Defesa Civil Municipal e em caso onde não haja, a Defesa Civil Estadual para que sejam tomadas ações bem rápidas. Sim, além dos danos materiais, também os próprios animais, né, e as pessoas também ficam sujeitas ali a eventuais mortes, né? Sim, nosso foco maior é evitar a perda de vidas, né, seja ela humanas, de animais, e sem contar os danos materiais que certamente trarão maiores prejuízos, muito maiores do que se fazer uma manutenção adequada. Muito obrigada, Marcelo. A gente termina aqui. Até mais.